Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, para quem vai assistindo diferentes horários do dia, né? Aqui é boa noite. Estou gravando essa aula que eu fiquei devendo a vocês, né? Não me esqueci, não. Essa aula que compõe o curso de psicopatologia e a clínica psicanalítica, é uma aula sobre transtorno afetivo bipolar, né? Que foi um quadro clínico, um quadro psicopatológico descrito pela psiquiatria, que ficou faltando, então, nas nossas aulas, né, de psicopatologia. Então, essa aula compõe esse curso, Psicopatologia e a Clínica Psicanalítica, promovido em 2022 pelo ICW, né, esse é o nosso centro de estudos, e eu vou disponibilizar essa aula também no site, essa aula ficará aberta, né? Então, vocês, alunos do ICW, podem compartilhar essa aula com as pessoas que vocês quiserem, tá? Essa aula será de livre acesso, né? Pensei em fazer isso para termos, né, algum material também para as pessoas que procuram, né, saber um pouco mais sobre a psicanálise, sobre a clínica psicanalítica. Então, nós vamos disponibilizar essa aula no site, portanto, vocês podem compartilhar, tá? Então, para quem não me conhece ou não conhece o Instituto e for assistir a aula, eu sou a professora Rita Serione, sou psicanalista, sou psicóloga, sou professora da Universidade Paulista, do curso de psicologia, sou professora orientadora de estágio e tenho o meu consultório, né, trabalho com a clínica já há muito tempo. Esse curso Psicopatologia Clínica Psicanalítica foi ministrado por mim e pelo professor Antônio Dávila, que é da Unicamp, né, Antônio Dávila, que é da Unicamp, e foi um curso bastante denso e bastante, penso que profícuo, né, para quem faz a prática da psicanálise, quem faz a clínica psicanalítica, seja no consultório particular, ou seja em outros institutos, né, em outros cenários, né, em outros settings, que não a clínica em si, né, não um consultório. Porque a clínica também não é só o consultório, né? A clínica é muito mais que isso, a gente tem a clínica ampliada, então acho que o curso, ele abrangeu também esses trabalhos que são feitos extramuros da clínica, né? Extramuros do consultório. Então, hoje eu vou falar sobre transtorno afetivo bipolar, que é uma nomenclatura, né? Um nome que se dá a um determinado tipo de sofrimento psíquico. Nós vamos ver durante a aula que a psicanálise, inclusive, pouco publica, né, sobre esse tipo de transtorno, e não é porque a psicanálise não quis estudar o transtorno afetivo bipolar, mas é porque a psicanálise ela tem um olhar direcionado para o sujeito, né, na sua profundidade, na sua amplitude, e que não se reduz ou não se define uma dor apenas por uma nomenclatura. Nós discutimos isso durante o curso, né, de psicopatologia. A proposta do curso é que a gente se familiarize, né, com toda essas classificações da psiquiatria, até porque a gente faz trabalhos, né, em conjunto com psiquiatras, temos que aprender a entender e ler um tanto, né, do jargão da psiquiatria e da forma como a psiquiatria vai entendendo o sofrimento humano, e em muitos momentos o sofrimento ele vai ser enquadrado dentro de um nome, mas a psicanálise não se sustenta nesses nomes para poder entender o sujeito.
embora tenhamos essa articulação, tá? Então, hoje eu vou falar dessa classificação chamada transtorno afetivo bipolar. Vou terminar com um caso clínico, é um caso um pouco longo, né? Mas eu acho que é um caso, eu ainda reduzi um tanto ele, mas é um caso bem interessante, né? Para a gente pensar nesse funcionamento. Os pacientes com esse diagnóstico têm chegado cada vez mais aos nossos consultórios e aos nossos trabalhos, né? Então, é um diagnóstico que tem ficado, assim, muito comum, eu tenho a impressão que, e assim, bastante banalizado também, né? E é um diagnóstico que, quando a gente se depara com esse diagnóstico, nós podemos até não enquadrar o paciente dentro de uma nomenclatura, mas nós sabemos que estamos diante de alguém que está vivendo que vive, né, um sofrimento bastante intenso, né? Então, é essa a proposta de falar sobre o transtorno afetivo bipolar. Eu preparei, como sempre, né, os slides para a gente poder acompanhar um tanto da teoria, né, do que as pesquisas, os estudos e a própria psicanálise vai traduzindo, né, em relação a esse sofrimento, a essa dor. Então, eu vou passando os slides e vou descrevendo um pouco, né, o que foi que eu fui pensando sobre esse tema. Os alunos do ICW têm, obviamente, né, um livre acesso a mim, caso tenha alguma dúvida. As pessoas que não são alunos podem nos contactar através do site do ICW, né, e do nosso e-mail, que acho que, né, a gente pode ir respondendo caso tenha, levante algumas dúvidas sobre esse tema, tá? É importante eu frisar que esse tema, obviamente, não se esgota, e que a psicanálise, né, ela vai ter um olhar para esse sofrimento, mas não é um olhar que coloca, né, esse sofrimento em termos de diagnóstico nosológico, né, ou fenomenológico, no sentido de explicar os sintomas, né, tudo que eu falar aqui do transtorno e dos sintomas é referenciado na psiquiatria e não na psicanálise, mas a psicanálise vai poder oferecer ferramentas, instrumentos, para a gente entender também a sustentação, a âncora desse sofrimento, né? A partir da leitura psicanalítica, e eu vou falar um pouco, na medida do que essa aula permite, também de intervenção dentro da proposta psicanalítica com os pacientes que chegam a nós com esse diagnóstico, né? Lembrando que não é um diagnóstico psicanalítico, é um diagnóstico psiquiátrico. Transtorno afetivo bipolar é um diagnóstico psiquiátrico, tá? Bom, todos os diagnósticos que a gente estudou aqui são diagnósticos psiquiátricos. Então, para falar um pouco sobre o histórico, né, o transtorno afetivo bipolar, a origem das primeiras análises, né, dos primeiros registros e das primeiras compreensões sobre o conceito, né, de bipolaridade. Essa origem remonta à antiguidade, vários séculos antes de Cristo já se falava, né, de um determinado tipo de sofrimento, que ainda não era entendido como sofrimento psíquico, onde havia essas vamos dizer, dois extremos de humor, né? Dois extremos até de comportamento. Mas, em termos de registro mesmo, histórico, né? A gente vai ter um médico grego chamado Araeteu da Capadócia, que foi o médico que o principal expoente, né, na época, nos estudos sobre os transtornos. O transtorno de uma forma geral e de maneira muito específica
o transtorno bipolar, né? Ele viveu na Alexandria, século I depois de Cristo, então há muito tempo. Ele foi o primeiro médico que estabeleceu um vínculo, uma relação entre a mania e a melancolia, né? Então, ele conseguiu, né, perceber e fazer uma correlação, pensando que a mania e a melancolia poderiam ser dois lados de uma mesma moeda, dois lados de uma mesma doença, né? E ele entendia, e é interessante isso, né? Que isso se mantém em algum espaço, né, teórico, porque ele entendia que a primeira, né, a mania, ela vinha como consequência da piora do estado da segunda. Então, a pessoa piorava da depressão e desenvolvia a mania. Algo que nós podemos pensar, se a mania não é e muitas correntes teóricas afirmam isso, né? Que a mania seria uma espécie de defesa contra a melancolia, né? Bom, esse entendimento do Araeteu se manteve até meados do século XIX. Então, veja, desde Araeteu até metade do século XIX, não se estudou mais, não se pensou mais a bipolaridade da forma como o Araeteu pensou e da forma como pôde-se pensar, né, a partir da metade do século XIX, com os psiquiatras franceses Jean-Pierre Fauré, que descreve, né, a bipolaridade como ele denomina assim, né, folie circulaire, que é uma loucura. Folie seria uma loucura, né, circular, né, e o Julius Beilager, que fala de folia double-forme, né, que seria a loucura na sua dupla forma, folie a double-forme. Então, esses dois psiquiatras, né, o Fauré e o Beilager, eles vão começar a se interessar, né, na metade do século XIX, por essas manifestações, que seria a mania e a melancolia presentes numa mesma pessoa, né? O Fauré que se pronuncia, né? O Fauré, a teoria dele se sobrepõe, né? Ele é um psiquiatra que vai ter uma representação muito importante, assim, no estudo da bipolaridade, né? Ele levava em conta, né? Então, isso é um diferencial do Fauré. Ele levava em conta os intervalos de lucidez entre as fases de manifestação dos quadros de mania e de depressão, que ele afirmava que era uma das características principais do transtorno bipolar no sujeito, e é considerado até hoje uma das principais características do transtorno bipolar. Então, não se trata de simplesmente oscilar entre a mania e a melancolia, mas de ter um momento de estabilidade entre esses dois estados de humor, né? Mas, na época do Fauré, a grande maioria dos clínicos insistia no diagnóstico de melancolia e o diagnóstico de mania como doenças separadas, como doenças isoladas, com curso próprio e independentes entre si. Então, embora o Fauré dissesse, não, eles são quadros de uma mesma doença, os clínicos da época diziam, não, é como se a pessoa tivesse duas moléstias, né? A mania e a melancolia como algo independente um do outro. Foi o Kraepelin
que um grande psiquiatra alemão, bastante estudado, né, pela psiquiatria, e um grande mestre da psiquiatria, né, ele consolida o conceito de insanidade maníaco-depressiva, que veio a se chamar psicose maníaco-depressiva. Então, veja, até mais ou menos a década de 80, o transtorno afetivo bipolar se chamava psicose maníaco-depressiva, né? Era uma psicose e, portanto, havia uma característica, né, entendida, que era uma cisão com a realidade, porque a psicose, a gente viu isso no curso, né, é uma cisão com a realidade, ela parte de uma cisão com a realidade para ser uma psicose, e, então, o transtorno afetivo bipolar é entendido como essa cisão com a realidade, principalmente na fase da mania, né? E ele coloca a psicose maníaco-depressiva e desenvolve uma classificação própria para esse acometimento, né? E o Kraepelin vai abrindo caminho para maior compreensão das causas da bipolaridade e para novos métodos de tratamento. Então, olha, ele viveu de 1856 a 1926, então final do século XIX, começo do século XX, né? E ele foi pensando e classificando, né, a psicose maníaco-depressiva como uma doença própria que acometia o sujeito e que exigia novos métodos de tratamento, que não era o método de tratamento da depressão ou da mania. As classificações que são usadas atualmente pelo CID, né, o Código Internacional de Doenças, e pelo DSM, ainda se baseiam nos conceitos de Kraepelin. Então, a maneira como a gente vê o transtorno afetivo bipolar, né, descrito nos manuais de classificação, tanto do DSM quanto do CID, o CID-10 e agora o CID-11, eles são baseados nesse primeiro estudo mais sistemático do transtorno, que era um estudo sobre a psicose maníaco-depressiva, né? Então, vamos pensar, vou trazer agora a definição atual, né, do que se chama hoje, né, transtorno afetivo bipolar, né, mais a psicose maníaco-depressiva. Eu trago aqui um autorretrato do Van Gogh, né, que ele foi diagnosticado, ele teve vários diagnósticos, mas um dos diagnósticos do Van Gogh foi a psicose maníaco-depressiva. Ele foi diagnosticado também em algum momento como esquizofrênico, mas o que mais se estabeleceu do Van Gogh foi a psicose maníaco-depressiva, que seria hoje o transtorno afetivo bipolar. E esse autorretrato, né, que é ele com a orelha cortada, então, para traduzir um pouco assim, né, a pessoa com transtorno afetivo bipolar, ela é movida por impulsos, né, impulsos às vezes autodestrutivos, por isso que é comum a gente encontrar no transtorno afetivo bipolar tentativas de suicídio, né. Bom, então, o que caracteriza dentro da psiquiatria, quero deixar isso claro, o conceito de transtorno afetivo bipolar, né? Então, ele é caracterizado pela alternância entre episódios de depressão com episódios de mania ou hipomania, já vou falar qual é a diferença entre os dois, né? Intercalados por períodos de normalidade, nos quais o paciente demonstra uma retomada dos comportamentos habituais, né? Então, isso que caracteriza o transtorno afetivo bipolar. Bom, segundo as classificações, né, principalmente o DSM, nós temos 3 tipos de transtornos que estão dentro, né, do espectro
de transtorno afetivo bipolar, né? Então, nós temos o transtorno bipolar tipo 1, isso eu trouxe do CID-11 já, né? Que é a forma mais rara de transtorno afetivo bipolar e se caracteriza por episódios maníacos, no qual o indivíduo fica em estado de extrema euforia, com humor e autoestima muito elevados ou intensa irritabilidade. É importante, eu vou falar um pouco depois, quando eu for falar sobre a mania, pensar que mania não é só a euforia, né? Por isso que a gente não fala só de euforia. A mania pode vir acompanhada de bastante agressividade, né? Verbal, física, auto e heteroagressividade. Podem ser seguidas por episódios hipomaníacos ou depressivos, mas o que prevalece mesmo é a mania. Então, porque a diferença entre hipomaníaco e mania seria, bom, mania seria uma elevação, né, uma intensidade maior, né, desse estado de mania, que também daqui a pouco eu vou falar o que é, e principalmente acompanhado de sintomas psicóticos, né? Então, um delírio de grandeza, um delírio de alta elevação do eu, uma sensação de muito poder, uma sensação de que a pessoa é capaz de qualquer coisa, vamos pensar, um distanciamento maior da realidade, né? Então, a mania, ela é caracterizada por uma distância maior, um distanciamento maior da realidade. O transtorno bipolar tipo 2, que é o que mais nos chega, o que mais aparece para a gente, né? Que é a manifestação de um ou mais episódios hipomaníacos e de um ou mais episódios depressivos. Aqui está escrito de 1, né, que é o que está escrito lá, mas na verdade seria acima de 1, né? 2 para cima, mais de 2 episódios. Eu vou corrigir isso aqui, porque a hora que eu escrevi, acho que eu peguei de algum lugar, mas na verdade é mais de 1, é mais de 2 para cima, né? Um episódio apenas a gente considera episódio depressivo, episódio maníaco. De 2 para cima, a gente vai considerar transtorno. Então, a diferença de episódio e transtorno é que no episódio é um episódio, e transtorno seria de 2 para cima. Eu vou corrigir esse slide aqui para encaminhar para você. Vou corrigir já, inclusive, espera aí. Eu tenho como fazer isso, porque, na verdade, são 2 episódios, 2 para mais episódios depressivo ou de hipomania, tá? Vou corrigir aqui, só um minuto. Bom, então, retomando aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada, peraí. Tá. Então, retomando aqui, já fiz a correção do slide, né? Porque, na verdade, são 2 ou mais episódios para ser considerado transtorno. Um episódio só, a gente pensa num episódio que pode ter relação com várias coisas e pode não ser um transtorno bipolar necessariamente, né? Para ser transtorno tem que ter já uma repetição desses episódios. Então, isso seria o transtorno bipolar tipo 2, que é essa alternância, né, de estados hipomaníacos, veja, hipomaníacos, não maníacos, porque o maníaco é algo muito mais elevado e algo ligado a uma psicose, né, a surtos, né, psicóticos, né? Então, a gente vai ver no CID, que se vocês forem ver lá no CID, vocês vão ver transtorno afetivo bipolar, com sintomas psicóticos, né? Então, aí você vai estar quando a mania é muito elevada e o sintoma psicótico é muito elevado, você está no transtorno bipolar tipo 1. No estado depressivo, pode haver também sintomas psicóticos, né? Por exemplo, uma pessoa que está num estado depressivo bastante grave dentro do transtorno afetivo bipolar e ele tem delírios persecutórios, né? Ou
uma extrema culpa que ele projeta e se torna, então, pensamentos persecutórios, né? Então, você vai ter o sintoma psicótico dentro da fase depressiva, tá? Quando prevalece a mania e os sintomas psicóticos da mania, nós estamos diante do transtorno bipolar tipo 1. E o transtorno ciclotímico, que não é considerado um transtorno afetivo bipolar, que é manifestação de sintomas hipomaníacos e depressivos leves, não moderados ou severos, né? Não suficientes para caracterizar um episódio propriamente maníaco ou depressivo. Os sintomas persistem por pelo menos 2 anos, por períodos consecutivos, sem remissão. Então, isso seria o transtorno ciclotímico, né? Vai da depressão para euforia ou para hipomania, sem muito estado, assim, de normalidade. É quase como se fosse o jeito do sujeito de funcionar, né? Então, esse seria o transtorno ciclotímico, né? Bom, então, o que acontece, o que aconteceu, né, no DSM, no CID? A psicose maníaco-depressiva apareceu até o DSM-2. Por que caiu? Por que tirou, né? Por conta do estigma da palavra psicose e da palavra mania. Porque a palavra psicose e a palavra mania eram palavras que remetiam a um sujeito louco, né? E por conta do estigma da loucura, essas duas expressões, elas caíram, né? E se tornou, então, transtorno afetivo bipolar. Então, para caracterizar o transtorno, né, aqui já estava corrigido, deve haver 2 ou mais episódios de depressão e mania, um episódio apenas não caracterizaria a bipolaridade dentro das classificações do DSM e do CID, né? É um transtorno de humor, tanto é que às vezes você vai ler THB, transtorno de humor bipolar, e às vezes você vai ler TAB, que é transtorno afetivo bipolar, ou seja, impacta não só como a pessoa se sente, mas como esse sentir afeta os vínculos, as relações e as atividades, né? Uma coisa aqui, ó, no transtorno ciclotímico é que há essa manifestação de sintoma hipomaníaco depressivo leve, mas esses sintomas não são suficientes para prejudicar as relações ou prejudicar o trabalho, a vida laboral, a produtividade, né? A pessoa consegue manter uma vida razoavelmente estável, sem grandes comprometimentos. Já o transtorno bipolar tipo 1 tem bastante interferência na vida produtiva, né, na rotina do sujeito, exigindo, muitas vezes, até internação, e o bipolar 2 consegue manter, por conta desses episódios de estabilidade, né, consegue manter a vida, a produtividade, mas também com um grau de comprometimento da vida cotidiana e dos vínculos, né, das relações. A gente costuma dizer que quem tem o transtorno bipolar pode se tornar... Todo ser humano é uma grande caixa de surpresa, né? O bipolar, ele é mais uma caixa de surpresa potencializada, vamos dizer assim. Então, para falar de prevalência, né, os estudos indicam prevalência igual entre homens e mulheres, embora a manifestação e evolução sejam diferentes entre homens e mulheres, acho que por conta também da cultura, do nível de exigência, de como o homem é treinado, né, como ele é educado para falar de si e do seu sofrimento, ou seja, como ele não é educado para isso, né, ele não é estimulado a falar de si, de seus sentimentos. A mulher fala mais, ela tem mais esse lugar, né, de fala, de poder olhar para os seus sentimentos e falar sobre eles. As mulheres chegam mais também aos tratamentos e ficam mais, né, desculpa que eu estou com um pouco de soluço, e ficam mais, né, nos tratamentos, nas propostas de terapias e
parecem um pouco mais assim aderidas, né, ao tratamento medicamentoso e à psicoterapia. Mas, na verdade, se a gente for pensar de maneira mais aprofundada, as estatísticas, elas são um tanto falhas, né? Porque, primeiro, pela dificuldade de notificar a doença, né, nos países menos desenvolvidos, segundo, pela dificuldade de fazer o diagnóstico, muitas vezes os diagnósticos são errados, né, pessoas que não são bipolares, que têm o diagnóstico de bipolaridade, aquelas pessoas que são, né, dentro da nomenclatura psiquiátrica bipolares, mas não têm o diagnóstico de bipolaridade, têm o diagnóstico de depressão, por exemplo, né? Então, é um pouco complicado falar de estatística, mas o que a gente tem de estudo, né, é que a prevalência é de 2 a 6% no mundo. Então, essa prevalência, esse intervalo de 2 a 6 é um intervalo longo, né, grande, assim, em termos de estatística. Mas a gente, na verdade, assim, em cada país você tem um jeito de estudar isso, em cada região você tem um jeito de estudar isso. A gente não tem, assim, estudos muito confiáveis, né, de estatística sobre o transtorno afetivo bipolar. O diagnóstico não é fácil, porque, por exemplo, o que pode acontecer? O paciente chegar no consultório do psiquiatra num momento bastante melancólico, depressivo, que é geralmente quando se procura o atendimento, né? E ter um diagnóstico de depressão, e na verdade é uma bipolaridade, e a gente sabe que quando o médico diagnostica depressão e é transtorno afetivo bipolar, o que acontece? O paciente toma o antidepressivo e desenvolve a mania, né? Isso é muito comum de acontecer. Pelos estudos, né, pelos recortes que a gente tem, pelos cortes, né, que a gente tem nas pesquisas, é mais comum entre solteiros e separados, o diagnóstico aparece mais, talvez tenha a ver com a questão da solidão, talvez tenha a ver com a questão de não se sentir pertencente a um determinado status social ou a um determinado grupo, né? Eu queria fazer um parênteses aqui, nós estamos justo na semana que houve, né, aquela invasão em Brasília, né, aquele fenômeno em Brasília, com a tomada dos prédios da Praça dos Três Poderes, e eu estava pensando nisso e estava lendo algumas coisas, e hoje eu assisti uma entrevista também, e eu estava pensando, né, o quanto existe alguns jornalistas, algumas pessoas foram entrevistar pessoas que estavam lá nessa invasão, e também entrevistaram pessoas que estavam nos acampamentos, e é claro que isso é empírico, isso não são dados estatísticos, né? Não é isso. Mas constataram essas pessoas que fizeram a entrevista, também houve uma advogada que ela é do Conselho da OAB de Brasília, e ela foi fazer as entrevistas lá onde as pessoas estão presas, né? E nessa entrevista ela também constatou, o que vem fazer eco com o que jornalistas e outras pessoas já vinham falando, que muitas pessoas que estavam nos acampamentos em frente aos quartéis, e muitas pessoas que estão presas lá em Brasília, né, são mais de 1.500 pessoas, me parece, são pessoas, uma grande maioria são pessoas solteiras, sozinhas, separadas, viúvas, que vivem uma solidão, e que encontraram ali, né, de uma maneira associada a uma realidade paralela,
um sentimento de pertencimento, né? Um sentimento de tirá-los da solidão, né? Um sentimento de compartilhamento de ideias, ainda que sejam de ideias ligadas à realidade paralela, né? Uma realidade um tanto delirante. E eu fiquei pensando nisso, e o Sakamoto estava falando sobre isso, né? Ele estava dizendo que percebe-se pelo relato dos profissionais que estão trabalhando, inclusive dos profissionais de saúde, porque tem um plantão, né, médico lá onde eles estão presos, lá em Brasília, e eles dizendo que tem muitas pessoas em vulnerabilidade psicológica lá, né? Pessoas que estão conversando com as paredes, pessoas que estão andando, né? Andando em círculo e falando sozinhas, pessoas que estão se abraçando e chorando muito, e assim, numa sensação de ter encontrado, né, parcerias, e ter encontrado semelhantes, e ter encontrado espelhos, e ter encontrado ecos, e ter encontrado uma experiência de pertencimento, né? E que foram, eu achei interessante, porque um deles, um dos profissionais da saúde, dizem assim, eles foram da euforia para a melancolia. Eu fiquei pensando nisso, né? Escutei isso hoje. Eu fiquei pensando nisso, eu falei que interessante, né? Pode ser, claro que isso não quer dizer que a gente da psicologia ou da psicanálise, ou mesmo da psiquiatria, passe pano para o que aconteceu lá, para esse fenômeno que aconteceu lá. Tem gente de todo jeito, tem perversos, talvez, né? Não vou ficar aqui classificando as pessoas, mas obviamente que tem pessoas ali agindo em nome da pulsão de morte, agindo em nome da destruição, né? Obviamente, a gente vê isso claramente nas cenas e agindo em nome do aniquilamento, da desintegração da democracia, a gente vê isso claramente, mas tem uma parcela da população, provavelmente, eu apostaria muito nisso, adoecida, né? E com esses a gente vai ver os sintomas, né, do transtorno afetivo bipolar, talvez com essas características, né? Uma grandiosidade, um pensamento grandioso, uma euforia, e que vai cedendo lugar daí para uma melancolia, e que essa euforia, talvez essa mania, né? Essa mania, não a hipomania, essa mania já seja uma defesa contra esse estado melancólico de autodestruição, né? A gente sabe que a melancolia tem a ver com objetos agonizantes dentro do sujeito, como disse a Melanie Klein, e que essa reação, né, maníaca tenha a ver com uma defesa contra a melancolia e contra a solidão. Então, por hipótese, a gente pode inferir, não afirmar, mas inferir que possa ter muitas pessoas ali, né, nessa invasão e nos acampamentos que tenham algum tipo de transtorno, e dentre eles o transtorno afetivo bipolar, né? Isso é muito possível, né? É que, claro que não é disso que se trata, eles têm que responder juridicamente, obviamente, mas o que eu fico pensando é se nós não teríamos que pensar, além de todas as ações jurídicas, né, pensar como está a saúde mental do nosso país. Acho que isso é uma questão importante para a gente levar em conta, levar em consideração. Tá? Então, eu lembrei disso por conta dessa prevalência mais comum entre solteiros e separados. É interessante isso, né? E tem uma maior incidência em países desenvolvidos. E isso eu penso que tem a ver muito com a cultura do consumo, os ideais do ter no lugar do ser, dos ideais de
eu sou o que eu tenho, então se eu não tenho, eu não sou, daí eu caio num vazio, né? Os países desenvolvidos economicamente, né? Quando eu falo países desenvolvidos, estou falando do desenvolvimento econômico, pessoas que vivem muito em função do ter e que vão tendo menos olhar ou menos investimento no ser, né? Eu vou falar um pouco do Winnicott, tal, na integração, na personalização e na realização, tá? Maior risco de usos de substâncias químicas, incluindo álcool, em homens. Só voltando um pouco para a incidência em países desenvolvidos, isso pode ter a ver também com notificação, né? Nos países desenvolvidos, você tem uma notificação maior do que em países não desenvolvidos. O maior risco de uso de substância química, incluindo álcool em homens, é mais prevalente, isso em homens bipolares, o uso de substância química do que em mulheres. Maior risco de suicídio em homens, embora as mulheres também tenham esse risco de suicídio, e aí eu faço aqui um recorte, né, das pesquisas de suicídio. As mulheres tentam mais suicídio do que homens, mas os homens, eles têm mais efeito, né? Eles conseguem se matar mais do que as mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens conseguem, vamos dizer assim, melhor resultado, né? Porque eles usam de mecanismos mais agressivos, né, para conseguir se matar. Então, eles se matam mais, embora as mulheres tentem mais do que os homens, isso em termos de prevalência de suicídio. Dentro do transtorno afetivo bipolar, o maior risco é em homens por não buscarem tratamento. Tem um psiquiatra da Unicamp, o Neuri Botega, no ano 2000, teve um estudo grande no mundo, né, sobre suicídio, e um dos braços da pesquisa foi comandada pelo Neuri Botega da Unicamp. Aqui no Brasil foi ele que comandou, e ele diz na pesquisa, diz no estudo dele, que a prevalência maior de suicídio no transtorno afetivo bipolar é justamente quando está entrando em mania. A gente pensa que é na depressão, mas ele fala que é principalmente quando está entrando em mania. É como se a pessoa ganhasse uma certa força ali, né? Dentro da mania para se matar. Então, é bastante comum, né? E é mais comum na mania do que no episódio depressivo, né? E maior alteração cíclica em mulheres. Então, as mulheres, elas mudam mais de humor do que os homens, né? Os homens tendem a durar um pouco mais o episódio depressivo e o maníaco, e a mulher, ela alterna mais rápido do que o homem. Bom, quais são as características, né, do transtorno afetivo bipolar? Episódios repetidos de uma alteração entre elevação de humor e aumento de energia e atividade em algumas ocasiões, e em outras, rebaixamento do humor e diminuição de energia e atividade. Isso é segundo o CID, tá? Então, assim, quando a gente vê que a pessoa está começando a ficar, por exemplo, com muita energia, né? Ela estava deprimida, daí a pouco ela sai um pouco desse estado de depressão e começa a ficar muito animada, com muita energia, né? Limpando a casa, acorda de madrugada e vai limpar a casa, e faz comida, e não sei o quê, e tem energia para fazer atividade física, e não consegue nem dormir de tanta energia. A gente pode pensar que ela está entrando numa fase maníaca e, portanto, a gente pode pensar que ela pode ter, né, o transtorno afetivo bipolar. Episódios maníacos começam abruptamente e duram entre 2 semanas e 4 a 5 meses. A duração mediana é por volta de 4 meses. E a depressão dura por volta de 6 meses, no tipo 2. Já no tipo 1, a mania também aparece repetidamente, mas é mais intensa,
necessitando muitas vezes de internação. É mais comum internação no bipolar tipo 1 do que no bipolar tipo 2, porque a mania é muito forte, é muito grande. E o que acontece, né? Na mania, a pessoa pode ficar extremamente agressiva, ela pode sair e sumir durante dias, né? Usar muita substância química, ela pode tentar se matar, ela pode ficar com uma energia que ninguém consegue contê-la, segurá-la, né? Ficar extremamente agressiva, porque é isso, a gente não pode pensar a mania só como euforia, alegria, felicidade extrema, exagerada, não. A agressividade também pode aparecer de maneira bastante exagerada, então é mais comum internação no tipo 1 do que no tipo 2. E o primeiro episódio pode acontecer em qualquer idade, mas é mais frequente na adolescência e início da vida adulta. Há relatos, né, e casos de aparecer essa alternância, essa alteração até na terceira idade. Pode acontecer de aparecer ali. A vida foi se caminhando mais ou menos, né, de maneira estável. Eu penso que nunca quem desenvolve bipolaridade na fase adulta dificilmente não tinha já algumas questões ali atrás, né? Mas pode aparecer por conta de uma desestabilização na vida, aparecer um pouco mais tardiamente, né? Bom, o que seria então, né, a hipomania e a depressão? Então, vamos pensar na hipomania e pensar que a mania é um grau elevado disso, mais, né? E principalmente acompanhado de sintomas psicóticos, delírios e alucinações. É mais comum delírio do que a alucinação, né? Então, a hipomania, o humor desproporcionalmente elevado em relação às circunstâncias. Você vê que a pessoa ficou muito, muito, muito feliz por algo que, ok, era para ela ficar feliz, mas nem tanto, né? Não precisa tanto. Excitação quase incontrolável, excitação psíquica, né? Uma ansiedade, uma quase incontrolável. Elação, né? Que tem a ver com arrogância, autoestima muito elevada. Hiperatividade, verborragia. O que é a verborragia? Falar sem parar, fala, 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 fala. E assim, não escuta o outro, né? Sai falando desenfreadamente, e hiperativo, anda de lá para cá, não consegue ficar parado. Insônia, então muito comum a insônia, né? Na hipomania. Ideias super otimistas, vai dar certo, eu vou vencer, eu vou ganhar na vida, muitas vezes com pensamentos assim, né, de grandeza, eu vou ocupar o melhor cargo do país, eu vou ser presidente da República, eu vou, né, uma megalomania. Pode se envolver em esquemas extravagantes e não práticos, né? Então, é muito comum você ver a pessoa em fase de hipomania apostar uma grana muito alta, apostar grana que não tem, começar a frequentar jogos, começar... nossa, esse esquema de pirâmide como chama? Anzol, né? É isca para o bipolar, né? Então, pode se envolver em esquemas extravagantes e nada práticos, que você olha e fala, como que a pessoa entrou nisso, né? Pode tornar-se agressivo e inapropriadamente, então, do nada, começa a te xingar, começa a gritar, começa a falar alto no meio das pessoas, e por algo que você não entende, porque que a pessoa está tão irritada e tão agressiva, e humor irritável e desconfiado. Então, isso é uma questão importante, porque a hipomania não é só uma euforia, né? Como diz, a pessoa está eufórica, não é só uma euforia, não é só isso. Tem uma irritação, tem uma braveza, tem um ódio, né? Tem uma raiva, e pode ter uma agressividade, pode ter uma violência por conta desse estado hipomaníaco. É como se a gente pensasse a pessoa está com o corpo cheio de energia e ela precisa descarregar aquilo de alguma forma, né?
Por isso que também é comum na hipomania práticas compulsivas, muito sexo, muita bebida, muita droga, muita compra, ou muita dança, passar a noite inteira dançando, né? Querer ir de uma festa para outra, não ter parada, tudo isso. A hipomania é descarregar essa energia que está no corpo, né? E a depressão são as características da depressão, né? Do transtorno depressivo, né? Então, concentração e atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzidas, ideias de culpa e inutilidade, isso é muito comum na depressão e no episódio depressivo dentro da bipolaridade, visões desoladas e muito pessimistas do futuro. E eu queria fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, tanto a hipomania quanto a depressão, elas aparecem de forma muito intensa, né, na bipolaridade. A depressão do bipolar é uma depressão, me parece, na minha experiência clínica, um tanto diferente da depressão do transtorno depressivo. Ela é mais intensa, talvez, e ela é mais destrutiva, né? É a depressão severa que eu percebo que aparece, né, na bipolaridade. Ideia ou atos autolesivos e suicidas, sono perturbado, apetite diminuído, desânimo com a vida. O sono perturbado quer dizer dorme muito ou dorme pouco, né? Normalmente dorme muito na depressão. Fica muito na cama, né? E os sintomas psicóticos, né, que o TAB pode vir ou não acompanhado de sintomas psicóticos na mania, delírio de grandeza, autoelevação vamos pensar que acho que é mais isso que aparece, né, delírio de grandeza, assim, de que a pessoa vai se tornar um grande herói, um grande personagem, vai mudar o mundo, enfim. E geralmente esse delírio de grandeza e onipotência na mania e de morte e perseguição na depressão. Então, quando vem a depressão, os delírios são de destrutividade, de aniquilamento, de sensações de desintegração do corpo, de apodrecimento, né? Eu tive um caso que a paciente falava que ela achava que ela estava apodrecendo na fase depressiva, né? E muitos pensamentos persecutórios, né? Que iam perseguir, que iam matar, que iam descobrir. Então, muita alucinações, que nem essa minha paciente que falava que estava estava apodrecendo, ela sentia cheiro de podre. Então, é uma alucinação olfativa, né? Que é raro, mas ela existe, né? Uma alucinação olfativa, ela sentia cheiro de podre. E precisa também fazer, nesses casos dos sintomas psicóticos, diagnóstico diferencial com a esquizofrenia. Então, por exemplo, a esquizofrenia, enquanto um quadro psicopatológico, pode ter como comorbidade o transtorno afetivo bipolar, mas não o contrário. O que a gente tem que ver? O que veio primeiro? Se primeiro vieram os sintomas da esquizofrenia e daí os sintomas do transtorno afetivo bipolar, então, por exemplo, a pessoa teve um surto psicótico e depois desenvolveu essa oscilação de humor, né? E ela não tem períodos que ela fica bem estável, porque o esquizofrênico é uma doença crônica que tem que manter com medicação, né? O bipolar também é considerado uma doença crônica que você tem que manter com medicação, mas a gente precisa ver o que veio primeiro, né? E os sintomas psicóticos dentro do TAB, eles têm que estar ligados a essa oscilação de humor, né? Então, ele tem que aparecer na fase da mania, depois ele tem que aparecer, ou ele tem que aparecer no estado depressivo.
né, para ser considerado. Então, tem que fazer um diagnóstico diferencial com a esquizofrenia, embora as medicações sejam diferentes, mas tem algumas medicações que são equivalentes, né? E aí, falando um pouco de medicação dentro do tratamento psiquiátrico, a gente tem o lítio, eu vou passar nisso rapidamente, porque eu não sou psiquiatra, então eu não tenho profundo conhecimento de psicofarmacologia, mas a gente sabe, por experiência, né? Os remédios que os pacientes chegam tomando quando ele tem esse diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, o lítio, que é uma medicação eficaz, mas com efeitos colaterais importantes, né? Ele é um agente antimaníaco, proporciona diminuição das atividades anormais do cérebro, porque tanto a mania quanto a depressão tem a ver com a produção dos neurotransmissores, né? Produção dos hormônios neurotransmissores, e que quando você medica, você equaliza esse funcionamento, né? Os antipsicóticos atípicos, os mais usados, seroquel, quetiapina e risperidona, que são antipsicóticos. Anticonvulsivos, o mais utilizado é o ácido valproico, que é o Depakote, né, conhecido comercialmente como Depakote, que também tem muitos efeitos colaterais. E o antidepressivo, que nunca pode ser usado sozinho no transtorno afetivo bipolar, mas ele tem que ser usado em conjunto com os estabilizadores de humor, né? Então, o lítio e o ácido valproico funcionariam como estabilizadores de humor, né? E o seroquel, a quetiapina e a risperidona também pode ser um coadjuvante no tratamento de bipolaridade como estabilizadores de humor, né? Bom, aí vamos entrar. Então, até aqui eu falei da psiquiatria, vamos tentar entender um pouco esse quadro, né, a partir da psicanálise. Aí eu trago para abrir isso uma frase do Freud, que está no texto Luto e Melancolia, que é um texto de 1917, e que ele diz o seguinte: a característica mais notável da melancolia e aquela mais precisa, né, de explicação, com maior precisão, é a sua tendência a se transformar em mania. Então, em Luto e Melancolia, ele já abre um caminho para pensar a mania como uma consequência, uma tendência, né, que se forma a partir da melancolia. Então, a mania como uma tendência que se forma a partir da melancolia. A melancolia, ela se manifesta com tristeza profunda, limitação da vida afetiva e profusão de autorrecriminações ou autocensuras, e uma invasão sufocante de culpabilidade. Isso é uma questão bastante importante, a Melanie Klein trabalha bastante isso quando ela fala da posição depressiva, né? A questão da culpa, a presença da culpa na posição depressiva, né? Então, a culpa seria um elemento bastante presente, assim, né, na melancolia. Que não é presente na tristeza ou no luto normal, mas ela é presente na melancolia, segundo Freud, né? Em contrapartida, a mania se destaca pela exaltação do humor, com tonalidade de alegria excessiva e incontrolada, né? Então, Rivas vai dizer, se na melancolia temos uma aniquilação da vida social, na mania temos uma transgressão da mesma. A mania, a fase, o episódio da mania, é uma tentativa, né, de viver a vida, mas viver de forma transgressora, a ponto, inclusive, de tentar ou pensar em suicídio, né? Se a gente for observar, né, o sujeito que tem esse diagnóstico psiquiátrico de transtorno afetivo bipolar, não é incomum nós encontrarmos, em termos de funcionamento psíquico, um superego implacável, né? O Freud alega que na alternância entre a melancolia e a mania há uma cruel opressão do ego pelo supereu,
e uma liberação do eu após essa pressão, os estados de excitação. Então, veja como é interessante, né? Isso está na slide falando. Se na melancolia a gente tem o elemento culpa, né? Uma forma de se auto-agredir, de se auto-punir na melancolia. É muito comum a gente ver no depressivo grave uma sensação de culpa até por estar assim, por que eu estou assim, eu não poderia estar assim, eu não mereço a vida, eu não mereço as coisas, um sentimento de culpa muito enraizado, proveniente desse superego severo, né? E a mania seria uma liberação, né, dos impulsos, das pulsões, após essa pressão. É como se é uma tentativa de sobreviver a essa severidade do superego, então viria a mania, né? Tanta repressão do eu, que em algum momento é como se o eu falasse, eu estou liberto, e eu vou me libertar, e eu vou me salvar, e aí vem esse estado maníaco, né? Em termos de etiologia e diagnóstico para psicanálise, né? Então, não há muitas pesquisas sobre transtorno afetivo bipolar e psicanálise, até porque eu acredito que é porque a psicanálise não que ela desconsidere, né? Mas o olhar dela não é para diagnóstico nosológico mesmo, né? O olhar dela é para o sujeito, é do que o sujeito sofre, por que ele sofre, né? E o que é possível fazer para ele elaborar melhor a vida e minimizar até seu sofrimento psíquico, né? Então, não tem muitas pesquisas, você procura, você encontra poucas pesquisas que relacionam transtorno afetivo bipolar e psicanálise, e, portanto, transtorno afetivo bipolar e desenvolvimento emocional, né? Para responder à etiologia do transtorno, né? Diferente, por exemplo, da organização Borderline, que você encontra, não transtorno de personalidade borderline, mas organização borderline, que você encontra várias pesquisas, vários estudos sobre isso. Em transtorno afetivo bipolar não tem, né? Ou tem pouco. Bom, mas o que a gente pode ir pensando, né? Então, é isso que eu vou propor. A etiologia, a origem do transtorno, envolve múltiplas variáveis, isso as pesquisas dizem, né? Histórico familiar, né, que é a genética. Então, há pesquisas que dizem que se você é filho de pai e mãe com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, a chance de você ter um transtorno é 75% maior do que uma pessoa que não tem pai e mãe com transtorno afetivo bipolar. Se você tem só a mãe ou só o pai, esse índice cai para 25%, né? Então, a variável, né, a genética conta. E aí eu fico pensando assim, isso é uma reflexão pessoal, né? E algumas pesquisas indicam tanto isso, mas eu penso assim, ó, se você tem pai e mãe com transtorno afetivo bipolar, como que é a construção do vínculo afetivo com esse pai e com essa mãe? Como é a construção da mente? Como é a integração, a personalização e a apresentação do mundo que é feito pelo pai e pela mãe? Se eles têm o transtorno afetivo bipolar, né? Então, além da carga genética, tem aí a questão ambiental, né? De como isso é transmitido não só pelos genes ou pela hereditariedade, mas principalmente pela relação, né? Então, tem a genética, tem o temperamento e tem as questões ambientais, como abusos, traumas, perdas significativas sem elaboração. Todo mundo que passa por trauma desenvolve transtorno afetivo bipolar? Não, por isso que a gente tem que pensar na somatória das variáveis, né? Nisso que se soma, né? Nisso que interage, essa interação entre o genético, o temperamento, cultura, né? Questões ambientais, que são vivências, né? Acontecimentos, história de vida do sujeito que levam a esse quadro, né?
Parte do diagnóstico se sustenta, eu vou pensando, na relação transferencial. Então, a bipolaridade, ela pode ir aparecendo para o psicanalista na forma como o sujeito se relaciona com o analista, né? Do céu para o inferno, muitas vezes sem escala. Do ótimo, do lindo, do maravilhoso para a porcaria, o cruel, aquela pessoa que ataca o analista, né? Então eleva na mais autoestima quando está na fase maníaca e destrói quando está na fase depressiva, ou mesmo quando está na fase maníaca, destrói por conta da agressividade, né? Então, o diagnóstico, ele vai, como tudo na psicanálise, né? Ele vai se sustentando também em como aquele sujeito estabelece a relação com a gente, né? Para a psicanálise, o transtorno é um sintoma, diferente da psiquiatria, que o transtorno é a doença para a psicanálise, e o transtorno é o sintoma de algo, né, que acontece com o sujeito e que pode estar presente na neurose, na psicose, nos estados limites, embora na minha prática clínica eu perceba com mais recorrência nos estados limites. Alguns autores colocam que pode estar nos três funcionamentos, né? Eu percebo mais na minha clínica, na minha prática, o transtorno afetivo bipolar nos quadros mais limítrofes, assim, né? Bom, então, para tentar pensar, né, o desenvolvimento emocional a partir de Winnicott, para sustentar o entendimento do transtorno afetivo bipolar. A criança, quando ela nasce, ela não tem potencial, capacidade ainda, né, um aparelho psíquico funcional que possa regular suas emoções, né? Então, a criança, ela grita, ela chora, ela ri, ela não tem uma regulação da intensidade e de como as emoções elas vão se encaixar, se enquadrar. Às vezes, você está brincando com a criança, que poderia ser uma experiência de prazer, e o bebê chora, né? Então, ele não tem uma regulação ainda das emoções. Essa regulação está ligada ao processo de integração, personalização e realização. De Winnicott, a gente já estudou isso em outros momentos, né, do curso. Então, isso é uma coisa, né? A regulação das emoções ligadas a esses processos. Esses processos estão ligados às funções do ambiente, de holding, handling e apresentação do mundo, né? Essas três funções é que promovem esse processo de integração, né? Do eu, a mente e o soma, né? A mente e vamos pensar em integração quando a bebê começa a ter uma percepção de si, né? Que a mãozinha pertence a ele, que ele tem uma relação com aquela pessoa que se apresenta a ele, muitas vezes a mãe. Então, isso é a integração dele com o ambiente, né? Personalização, que ele vai se reconhecendo sendo ele próprio, e realização vai se realizando dentro dessa experiência, né? Ele e o mundo, ele vai encontrando realização e vai vivendo experiência de viver realmente, né? Então, isso seriam, não vou me aprofundar, porque a gente já viu isso no curso, mas esses seriam os três processos ligados a essas funções do ambiente, né? E esse processo de integração, personalização e realização seria a conexão psicossoma, né? O corpo, a mente, como algo que funciona como uma engrenagem, né? Que se combina e que se pertencem um ao outro.
Falhas nessas funções, no momento em que a criança está começando a regular as emoções, como, por exemplo, acalmar-se, saber esperar, compreender as emoções como tristeza e alegria, seriam responsáveis por uma dificuldade de regular as emoções. A tristeza, a alegria e a raiva, por exemplo, o ódio, né? Regular isso, fazer uma regulação disso. Eu estou triste, mas o quanto disso tem que me absorver? O quanto disso tem que aparecer? O quanto disso tem que se manifestar? Eu estou muito triste, pouco triste, médio triste, de acordo com o que aconteceu, ou de acordo com o que eu pensei, né? Então, essa regulação da intensidade das emoções e de como ela aparece é um grande problema, né, do transtorno afetivo bipolar. Uma experiência de frustração pode tomar o sujeito como um todo. E frustração não precisa ser uma frustração externa e interna, né? Aquele dia que ele não acordou bem, ele pensa, eu não estou bem, e aquilo toma ele como um todo. Podemos situar essa falha ambiental por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que é quando começa a regulação das emoções, né? Um ambiente com pouca sustentação, fragilidade materna e paterna, por isso que eu volto na questão da hereditariedade, um pai e uma mãe com quadros psicopatológicos podem ter dificuldade de fazer essa função de sustentação, né, que é a função de hold, e associado a um temperamento mais voraz, mais demandoso da criança. Então, o transtorno afetivo bipolar, na percepção, na teoria winnicottiana, pode estar ligado a todos esses processos, né? Então, se a criança tem um temperamento mais voraz, mais demandoso, exige mais do ambiente, encontra um ambiente pouco acolhedor, você pode ter uma dificuldade, assim, né? Da criança de desenvolver isso, que é a regulação das emoções. Para Melanie Klein, a problemática na teoria kleiniana, não para ela, né? Na teoria kleiniana, nós podemos situar o transtorno afetivo bipolar ligado à posição depressiva, uma não elaboração das ambivalências próprias, né? Da posição depressiva, amor, ódio, culpa, reparação. Então, um não trânsito muito saudável nesses fenômenos que são próprios da posição depressiva. E aí a gente pode pensar, né, um dos elementos da posição depressiva é a culpa levaria à depressão, e a depressão Isso aqui é ao contrário também, viu? Deixa eu mudar aqui. Eu coloquei aqui, mas isso aqui é ao contrário. Espera só um pouquinho, espera aí. Então, assim, corrigir aqui, porque estava errado. Na pressa, né? A gente vai digitando. Então, eu estava dizendo isso, né? Uma problemática ligada à posição depressiva. Então, quais são os elementos da posição depressiva, né? Uma depressão frente à perda do objeto idealizado, né? Um luto e uma depressão frente à perda do objeto idealizado quando há o processo de integração do objeto. Eu também não vou me aprofundar, né, na teoria. Em um outro momento a gente aprofunda a teoria da Melanie Klein, mas a maioria tem alguma noção, né, da posição esquizoparanoide, objeto não integrado, para a posição depressiva, objeto integrado. Então, aquele objeto totalmente bom, idealizado, se perde na integração do objeto, né? Porque ele passa a ser revestido de qualidades reais, ele é bom e mal ao mesmo tempo. Ninguém é totalmente bom, nenhum objeto é só bom, né? Só na fantasia. Então, o luto é depressão, depressão pela perda do objeto, aí vem a culpa pela perda do objeto e a experiência de reparação tão importante no desenvolvimento, né? O que acontece na melancolia, e daí a gente pensa, né, no desenvolvimento do transtorno afetivo bipolar, é que essa reparação, quando ela não é feita, porque a ausência de objeto
ou retaliação de objeto, o que você vai ter uma reparação maníaca. Então, a pessoa fica o tempo todo tentando reparar aquilo que perdeu. Se a gente for fazer essa correlação mania e melancolia, que a mania como uma defesa contra a melancolia, a gente vem aqui para esse esquema, esse entendimento kleiniano. Então, a mania como uma defesa contra a melancolia, uma tentativa de reparar o objeto idealizado. Por isso que na mania você vai ter delírios de grandeza, por exemplo, ou pensamentos de grandeza. Pode não ser um delírio, mas um pensamento de grandeza. Eu vou apostar todas as minhas fichas nisso, né? E vai dar certo, eu vou ganhar, nós seremos eternamente felizes, né? Até a primeira frustração, né? Então, a reparação maníaca seria uma defesa contra essa melancolia gerada pela perda do objeto e uma tentativa de reparar esse objeto idealizado, né? Então, para mim, a teoria da Melanie Klein explica bastante, né? A do Winnicott também, mas a teoria da Melanie Klein explica em termos de funcionamento, né? Desses processos do transtorno afetivo bipolar, né? Bom, e aí o Freud, ele dá aquela contribuição em Luto e Melancolia, né? Mas acho que Winnicott, Melanie Klein, Lacan, que não é a minha área de estudo, né? Bion com a questão da função alfa, né? Eu acho que daria dá bastante elemento também para entender, mas vamos ficar aqui com Winnicott e Melanie Klein, né? Que também é o que eu mais consigo compreender, né? Bom, e eu trouxe aqui um caso clínico um pouco longo, mas eu vou lendo, né? E vou fazendo os comentários. É um caso clínico publicado, lembrando que eu sempre pego o caso clínico publicado por conta da ética, né? Porque os casos clínicos publicados subentende-se que eles já passaram pela aprovação dos comitês de ética. Eles são frutos geralmente não, eles sempre são frutos de pesquisa, então né, eu pego sempre os casos clínicos de artigos científicos, portanto, normalmente fruto de pesquisa e que já foram aprovados pelos comitês de ética, né? Então, lembrando disso, eu sempre pego casos e no final tem a referência do artigo de onde eu extraí esse caso clínico, né? Então, Leslie, nome fictício, 35 anos, chega ao atendimento psicológico em julho de 2016, dizendo ter o desejo de conhecer sua história, pois é adotiva. Bom, aqui a gente já tem um começo, né? O quanto o sujeito tem direito à sua história sem tantas lacunas, né? Considera que seus pais adotivos não estão abertos a questionamento sobre o assunto e também relata que não tem coragem de perguntar ou investigar sobre o que deseja saber a respeito de sua história. Faz relatos de 2 períodos em que necessitou de internação ou atendimento psiquiátrico mais intensos, que foram os períodos que ela vai chamar de hipomania, né? Porque ela já tem esse diagnóstico de bipolaridade. Mas lembrando que é mais comum internação pelos períodos de mania do que de hipomania. Leslie relata que em períodos como este sente-se muito bem, se torna mais falante, consegue ficar dias sem dormir. Compra compulsivamente, tendo até hoje dívidas devido a gastos exagerados que fez no último episódio hipomaníaco. Neste último episódio, também abandonou o esposo, indo morar com uma amiga. Então, veja, essas reações impulsivas, né, são muito comuns na mania. E se divertia em festas promovidas pelos amigos. Considera que tal forma de agir difere muito do seu jeito habitual de ser, pois se considera recatada e até mesmo tímida e envergonhada quando na presença de pessoas desconhecidas. É como se surgisse uma outra pessoa, né? Após alguns dias, Leslie foi morar com os pais e reatou seu casamento, voltando a morar com o esposo. É importante destacar que, como uma jovem senhora, veja, isso é uma observação importante, né? Como uma jovem senhora, Leslie se veste adequadamente para sua faixa etária e demonstra bom gosto. Mantém as unhas feitas, usa maquiagem leve e adequada. Os cabelos estão sempre bem arrumados, sempre faz menção à necessidade de cuidar-se.
tanto no que diz respeito aos cabelos como unhas e roupas. Leslie faz dança 2 vezes por semana em um centro de referência de assistente social, um CRAS, do município que reside. Fala sobre o desejo que tem em fazer um curso de pintura, porém relata não ter condições financeiras atuais para comprar os materiais necessários. Isso é uma questão importante para a gente investigar, né? Se a pessoa tem desejos, né? Se ela tem tentativa de saída criativa para as mazelas da vida, né? Também refere que tem desejo de voltar a estudar, terminar o ensino médio e fazer um curso técnico nas áreas de nutrição ou magistério. Atualmente, Leslie está frequentando um curso de farmácia, considera esta atividade importante, pois além de vir ao encontro de suas necessidades, também diz respeito ao fato de seus familiares participarem do mesmo ramo de serviço. Leslie é filha adotiva de tios maternos e tem 2 irmãos adotivos. O primeiro nasceu pouco depois de Leslie completar 1 ano de vida. Na verdade, ela tem 2 irmãos que são adotivos dela, mas são filhos biológicos dos pais, né? O primeiro nasceu pouco depois de Leslie completar 1 ano de vida, e o segundo quando Leslie tinha 15 anos. A mãe biológica de Leslie morreu ao ser atropelada quando fugia do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Essa é uma parte da história de Leslie que ela tem conhecimento, porém considera que tudo que lhe é falado a respeito da mãe é muito restrito. Então, veja, ela já tem um histórico, né, de doença psiquiátrica da mãe. Leslie questiona se o transtorno mental da mãe é o mesmo que lhe acomete, que é o grande medo, né, dos pacientes. Tal questionamento é feito em terapia, pois ela não se considera com coragem de perguntar aos pais adotivos. Tendo completado 35 anos durante o período de terapia, Leslie demonstrou preocupação em passar pelos mesmos acontecimentos da história de vida da mãe. Relatou que sentia medo em ser internada em um hospital psiquiátrico e acabar vindo a óbito como a mãe. Após atingir esta idade, Leslie se sentiu agradecida pelo acompanhamento feito pela psicóloga estagiária. Ela estava sendo acompanhada numa clínica escola. Considerou que conseguiu passar por este período tão difícil devido ao fato de estar sendo acompanhada em psicoterapia. Ao fazer relatos sobre sua vida passada, quando na infância ou adolescência, Leslie considera que a mãe adotiva sempre lhe tratou de forma diferente, se comparado à forma como via serem tratados os irmãos, filhos biológicos desta mãe. Foi aos 13 anos de idade que Leslie descobriu que era adotiva, né? Então, veja, ao ouvir uma conversa entre os pais adotivos, relata que a partir desta descoberta sentiu-se revoltada e teve uma adolescência cheia de conflitos, expressando em palavras sentimentos de culpa pela forma como agia, principalmente com a mãe adotiva. Não é fácil, né? Aos 18 anos, Leslie foi internada no Hospital Psiquiátrico São Pedro e, ao receber alta, obteve o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2. No que se pode perceber e questionar em relação à história de Leslie, a psicóloga estagiária indaga a paciente sobre o fato da internação a levar inconscientemente para próximo da mãe biológica, em consequência do transtorno que acomete, identificando-se com o objeto perdido. Veja que interessante, né? O que ela conseguiu pensar é que ser parecida com a mãe a levava para perto da mãe, né? Quando Freud, em Luta e Melancolia, fala que a sombra do objeto recai sobre o ego, a sombra do objeto perdido recai sobre o ego, né? Então, como se ela incorporasse a mãe para mantê-la viva dentro de si, sendo parecida com ela, né? Quando em episódios hipomaníacos, Leslie refere que não faz uso, quando em episódios hipomaníacos, Leslie refere que não faz uso de medicamentos ou procura por outros profissionais da área da psiquiatria. Isso é muito comum.
paciente está em tratamento, começa a tomar estabilizador de humor, sai da depressão, entra na mania, por exemplo, ou está tomando antidepressivo, né? Quando o diagnóstico não está bem feito, entra na mania e ele abandona o tratamento. Por quê? Estou ótimo, estou maravilhoso, a vida é linda, né? O céu é lindo, a vida é bela, eu tenho muitos amigos, eu vou vencer, eu sou o cara, eu consigo, né? Então, todos esses pensamentos fazem as pessoas abandonarem o tratamento, né? Então, Leslie refere que não faz uso dos medicamentos ou procura por outros profissionais da área da psiquiatria, que não sua psiquiatra atual, em busca de outros medicamentos que não a façam sentir-se tão mal como os de que faz uso regularmente, porque as medicações, elas têm efeitos colaterais, né? Cita o psicofármaco risperidona como sendo um dos medicamentos que faz uso, na troca pelos que usa habitualmente. Relata que percebe uma melhora breve, mas logo fica ruim novamente, chegando a precisar de internação, como a que aconteceu em outubro de 2015, um ano antes, né, dela procurar esse atendimento. As internações, segundo Leslie, além de terem relação aos episódios hipomaníacos e a ausência ou troca de medicação, também dizem respeito a tentativas de suicídio. Então, ela troca de medicação, ela faz uso abusivo, né, da medicação, ou tira a medicação, faz um uso inadequado da medicação e tentativa de suicídio. Diversas tentativas de suicídio a levam para a internação. Quando ainda era adolescente, Leslie tentou suicídio ao inalar veneno para insetos. Considera atualmente que, felizmente, não obteve sucesso e relata que não possui, no presente momento, ideação suicida. Foi na adolescência que Leslie conheceu seu esposo. Alguns anos após o casamento, a paciente descobriu que o esposo era portador de HIV, né? Uma pessoa que já vem trazendo tantas histórias difíceis e vai, conforme vai escrevendo sua história, vai escrevendo também com vivências, experiências, sensações muito complicadas, né? Ao fazer exame, descobriu que também era portadora de HIV. Questionada sobre como adquiriu o vírus, Leslie disse não saber, não ter interesse e não culpar o marido, ou mesmo não culpá-la, assim como não se sente culpada por esse fator, às vezes tem até um certo gozo, né? Por conta da culpa e da autodestruição. Porém, em sessões de terapia posteriores, a paciente refere que o esposo a culpa por ser portador de HIV, pois considera que a mesma pode ter adquirido em seus relacionamentos anteriores. Leslie relata que, quando iniciou o namoro, alguns vizinhos a questionavam sobre o fato de iniciar um relacionamento com ele, pois o mesmo tinha AIDS. Inquirida sobre o fato de ter continuado a relação sem uso de proteção, a paciente refere não ter acreditado no que os outros diziam. Interrogada sobre a relação que este fato teria com o desejo de morrer e as tentativas de suicídio ocorridos em período próximo, a paciente se cala, reflete e diz nunca ter pensado nisso, ressaltando que tal fato não é importante. No período hipomaníaco e mesmo no período nos episódios depressivos severos, né? Mas eu penso que na mania mais tendência de fazer atos impensados que podem levar à autodestruição. Leslie está desempregada desde seu último episódio hipomaníaco. Logo após sua demissão, passou por um processo de perícia para ver se conseguia auxílio-doença que lhe foi negado. Isso também é muito comum, né? Todo esse processo foi acompanhado em terapia, pois Leslie já estava em atendimento, que foi usado pela mesma como um dos motivos para conseguir o auxílio. Atualmente, Leslie tem uma causa judicial e que tenta receber uma indenização por ter sido demitida. A paciente refere que a demissão tem relação com o fato de ter THB, que é transtorno de humor bipolar, ou em alguns artigos a gente encontra TAB, que é transtorno afetivo bipolar.
A paciente refere frequentemente que, tendo THB, reconhece que seus sintomas e a forma como age são devidos a seu transtorno. Apesar de procurar ser comedida em seus gastos, vez ou outra faz compras além do seu orçamento e se compromete financeiramente com serviços que não pode pagar. É muito comum isso. Relata que age desta forma devido à sua doença e diz que, se tiver uma boa psicóloga, acredita que a mesma ajudará a não cometer tais gastos. É interessante como ela procura um contorno, né? Alguém que dê para ela um contorno. Então, a boa psicóloga seria esse bom contorno mental, psíquico, né? De certa forma, de acordo com a fala de Leslie, o transtorno de humor bipolar mobiliza a família inteira, pois seus pais, esposos, sogra e irmão se encontram em constante estado de atenção, procurando indicar para Leslie que a mesma está exagerando em seus gastos, que está mais agitada e mais falante, assim como quando está mais deprimida, quieta e distante de todos. Tal procedimento sugere a necessidade de Leslie de ser cuidada, acompanhada e direcionada como uma criança, né? Durante o período de psicoterapia, ocorreram as férias da psicóloga estagiária, seguidas de um período de greve no município. Isso é um elemento bem importante que a gente percebe na transferência. Os pacientes com esse diagnóstico, nós temos que trabalhar, por exemplo, né? Avisá-los antecipadamente sobre férias, não fazer cortes rúptos, né? Porque se a gente pensar, inclusive na teoria do Winnicott, a ruptura do ambiente é algo que pode desregular as emoções, né? Esses fatores ocasionaram o não atendimento psicoterapêutico da paciente. Ao retornar para a terapia, foi possível perceber o quanto Leslie estava mentalmente perturbada. Seu discurso era incoerente, sua aparência demonstrava certo descuido, falava agitada e ininterruptamente e não permitia a fala da terapeuta estagiária. Chorava, permanecia com a cabeça baixa, fazia relatos desordenados e misturava assuntos não dando sentido à sua fala. McWilliams, 2014, refere que a regressão é um mecanismo de defesa, em que a pessoa regride ao estágio de amadurecimento anterior, o que foi possível perceber em Leslie. O Winnicott fala isso, né? O McWilliams está se baseando no Winnicott para falar do quanto o paciente regride, e essa regressão pode ser importante, inclusive, né? Para você entender em que ponto está o congelamento do desenvolvimento do sujeito. Se a gente for pensar na Leslie, em que ponto está a regressão? No ponto da dependência absoluta, né? Não por ela ter sido adotada bebê, não é isto, né? Mas é como isso foi se configurando e o quanto disso interferiu na relação dela com os pais adotivos e com a sua história, né? Ela teve uma ruptura, né, de ambiente. Esse evento pode estar relacionado a um período muito primitivo de sua existência, o abandono ocasionado no seu nascimento. Leslie não teve contato com sua mãe biológica. Em seu nascimento, o Hospital São Lucas recebeu a recomendação por escrito de que a mãe não poderia ficar com ela, devendo ser entregue a familiares ou à adoção. Então, ela foi entregue para os tios, né, maternos. E começou ali uma história. Então, isso é uma questão bastante importante. Não é só o fato dela ter sido adotada, é que começou ali uma história que por 13 anos ela não pôde se apropriar, né? Então, como se ficasse uma lacuna ali. Eu atendi um caso certa vez, um caso bastante assim interessante, né? Não vou detalhar, mas só para situar, né? De um paciente, uma criança que estava em processo de alfabetização e estava trabalhando na escola algo, sabe esses trabalhos de história, quando você está no ensino fundamental e que a professora começa a trabalhar a árvore genealógica, né?
e pede para a criança levar a certidão, uma cópia, né, da certidão de nascimento, para trabalhar o nome dos avós, dos pais. E ele era adotivo, mas ele era adotivo 100%, assim, a certidão de nascimento dele constava o nome dos pais adotivos como os pais, né? Uma adoção legal e lavrada, né? E ele não sabia que ele era adotivo. E ele falava para a professora, tem alguma coisa errada com a minha certidão de nascimento. A professora falou assim, mas o que? Eu não sei, tem alguma coisa errada. E aí, na história, né, quando eu fui fazer as entrevistas, foi aparecendo, assim, ele era adotivo, ele não sabia, ele perguntava por que não tinha foto da mãe grávida dele, tinha dos irmãos, mas não tinha dele, né? Então, coisas que vão acontecendo e que a mãe nunca contou para ele uma história do nascimento dele e contava sobre os irmãos. Então, coisas que foram acontecendo que foram fazendo ele ter muitas lacunas, né? E aí ele começou a ter alguns sintomas. Então, o fato dela ser adotiva não é a questão em si, claro que é uma questão, mas não é a questão primordial, né? Mas como que a história dela foi, de alguma forma, distorcida e sequestrada, e ela foi percebendo por que a minha mãe dá mais atenção para os meus irmãos do que para mim, né? Na concepção dela. Diante das intervenções da psicóloga estagiária, Leslie revela seu medo de ficar sozinha e desamparada, né? Baseado na questão das férias e da paralisação do município. Na literalidade de sua fala, em meio a lágrimas, desabafa: o que vai ser de mim sem você aqui? Sabendo se tratar de uma psicóloga estagiária, percebendo-se como uma pessoa indefesa e perturbada que estava, devido ao período em que esteve distante da terapia e revivendo seu trauma infantil de abandono pela mãe, a paciente revela o medo do momento de separação entre ela e a sua terapeuta. Percebe-se desta forma que Leslie, neste momento de sua vida, estava com as defesas mal adaptadas. A psicóloga estagiária retomou o contato feito no início da terapia, lembrando a paciente de que, juntas, ainda teriam 6 meses de terapia, que independente da estagiária estar na unidade de saúde mental ou não, Leslie era paciente daquele local e seria atendida sempre que precisasse, e que ela poderia vir a ser atendida por outro profissional da psicologia do ambulatório se ambas percebessem essa necessidade ao final de seu período de terapia. A psicóloga estagiária procurou manter o senso de self forte, consistente, de valor positivo da paciente, dando sentido aos sintomas expressos por Leslie. Já vou falar um pouco sobre isso. O que é possível na psicanálise, né? Leslie relata na próxima sessão ao Dia das Mães que fez uma postagem numa rede social, colocando uma foto sua com a mãe adotiva. Ao saber da foto, a mãe adotiva mandou que Leslie retirasse a mesma da rede social. Questionada sobre como teria se sentido com essa situação, a paciente relata: não dei bola, eu sei que ela não gosta de aparecer. Enquanto contava essa história, ria dizendo: meus irmãos adotivos riam, dizendo que a mãe não queria ser vista com sua filha negrinha. Segundo fala dela, né? De acordo com a paciente, a mãe adotiva é uma pessoa triste, com poucos amigos, que gosta de ficar sozinha e fala pouco. Então, aí a gente vai vendo também uma configuração dessa continuidade da vida da Leslie, né? Leslie contou em uma das sessões de psicoterapia que sua mãe adotiva ficou órfã quando era pequena, e a gente vai pensar na transgeracionalidade, né? Com o decorrer da psicoterapia, a paciente considera que seu relacionamento com a mãe melhorou bastante. Diz que estão mais próximas e que têm feito coisas de mãe e filha, como troca de receitas culinárias. Veja, quando ela também consegue entender os vazios da mãe, a dor da mãe, o sofrimento da mãe, a orfandade da mãe, ela consegue talvez fazer uma identificação com essa mãe, né? Duas órfãs, duas pessoas sem mãe biológica,
e talvez aí desenvolver um certo vínculo de empatia com essa mãe, e aí a relação melhora, né? Por isso que contar a história da família é importante. Quando a gente pergunta, me fala um pouco da história de vida da sua mãe, né, ou do seu pai, isso ajuda também o paciente a colocar as peças nos seus devidos lugares, né? Para a Leslie, a sua relação com a mãe adotiva nunca foi boa, sempre se sentiu excluída, principalmente se comparado à forma como via a mãe relacionar-se com os irmãos. É possível perceber nos relatos de Leslie que este fato lhe causa sofrimento, pois busca constantemente formas de aproximar-se da mãe. A paciente refere que uma das causas para não buscar respostas para os seus questionamentos sobre a sua história é o medo de magoar a mãe adotiva. Para Leslie, o seu relacionamento com o pai adotivo, que também é seu tio biológico, é muito bom. Relata que os dois sempre se deram muito bem, que o pai sempre foi sensível aos seus sofrimentos. Em uma de suas falas, Leslie se lembrou de quando estava com 18 anos e precisou ser internada num hospital psiquiátrico. Em seu relato, a paciente diz lembrar-se do pai levando-a para o hospital e chorando muito. A paciente refere que foi para o pai que contou sobre o seu primeiro relacionamento sexual e que é para o pai que faz perguntas referentes à sua história. Leslie se preocupa com o fato de que, em algumas situações, o pai faça uso abusivo de álcool. Por mim, outra pessoa com quem Leslie se relaciona frequentemente, por fim, outra pessoa com quem Leslie relaciona-se frequentemente é uma amiga. A paciente visita essa amiga semanalmente. Segundo Leslie, a amiga também tem THB e conversam bastante a respeito disso. Isso é uma questão também muito curiosa, né? As pessoas com transtornos bipolares tendem a se relacionar com pessoas que também têm algum tipo de transtorno por identificação, né? Leslie considera-se uma pessoa que sabe ouvir e tem facilidade para perceber a forma como as pessoas estão, se tristes, se deprimidas, se falantes ou eufóricas, de sentir empatia e desejo de ajudar os seus familiares e amigos. É interessante perceber com as idas e vindas que caracterizam o humor de Leslie, ora deprimido, ora eufórico, que a paciente parece estar em busca de sentir ou evitar algo doloroso, que pode vir a ser um questionamento que diga respeito à falta de amor e afeto. Ao sentir medo do apego, a paciente evita relacionamentos muito próximos, pois se apegar a uma pessoa e perdê-la poderia ser devastador. Muitas vezes, durante o tempo de atendimento psicoterapêutico, senti que Leslie abandonaria a terapia. Em outras, o abandono parecia-me que seria vivido em outras relações, como do casamento, com os familiares e com os amigos. Reviver ou evitar o abandono me parece ser a formulação dinâmica de Leslie. Sentindo-se culpada por suas perdas, pois traz consigo a ideia de que foi algo em si que levou o objeto desejado embora. Assim como não ter conseguido fazer com que a mãe atual a visse como filha e a amasse da forma como gostaria de ser amada. Leslie vive com o medo da rejeição e vive na expectativa de que uma nova rejeição acontecerá a qualquer momento. Concluindo o caso, é desta forma, tentando relembrar e reviver traumas passados, dando significado a seus sintomas e a sua história, que Leslie e a psicóloga estagiária têm interagido em terapia. A busca por reviver traumas passados tendo um desfecho diferente e positivo, né? Pensar no Winnicott, quando ele fala da regressão no setting psicanalítico, ele poder viver a dependência, a gente poder fazer o manejo, né? Rumar passar para a dependência relativa, rumando à autonomia, que eu acho que esse é o grande objetivo do trabalho com pessoas com esse grau de sofrimento, né? A busca por reviver traumas passados tendo um desfecho diferente e positivo, reintegrando o self da paciente, fazendo-a capaz de conhecer sua história, tornando-se protagonista da mesma e auxiliando-a a viver com os sintomas que seus medicamentos e principalmente a sua história lhe trazem. É o objetivo primeiro do processo terapêutico de Leslie, né?
Então, a ideia de trabalhar com pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, a gente pode pensar que o transtorno afetivo bipolar tem uma questão também na integração do amor e do ódio, da alegria e da tristeza, né? O transtorno bipolar ou é melancólico ou é maníaco. Ou ama ou odeia, não é ou, né? Ou está no céu ou está no inferno. Não está na terra, né? Não está na realidade. Então, tudo é muito, tudo é intenso, tudo é urgente, tudo é demais. O trabalho, é claro que eu também penso, né, nessas questões fisiológicas, eu acho que a medicação ajuda a estabilizar, ajuda a regular as emoções. Eu não acho que é muito fácil você trabalhar com transtorno afetivo bipolar sem a medicação. Eu acho que a medicação dá uma força para a análise, né? Porque dá uma estabilizada. Mas eu acho que a terapia, a análise, a psicanálise ajuda muito na autopercepção, na experiência do paciente de encontrar um lugar onde ele possa ser compreendido, porque ele se sente, assim, muitas vezes muito estranho e muito culpado por ser assim, né? O transtorno afetivo bipolar, ele é usado como xingamento, né, gente? Ah, você é bipolar. Quantos pacientes que eu ouço que nem são bipolares, falar que o afeto, né, a namorada, o marido, a esposa, vai se tratar que você é bipolar como um xingamento. Aí a gente volta lá no século XIX, né, na década de 80, né, que muda, inclusive, a nomenclatura, porque para não associar com loucura, né, porque isso seria diminuir a pessoa. Então, quantas vezes a bipolaridade é usada como forma de ofensa? Então, as pessoas chegam assim, né, bastante, muitas vezes muito se sentindo muito mal, né, por estarem assim. Quando a gente consegue explicar e a pessoa consegue entender, e a gente consegue ajudar a pessoa a perceber, percebe, você está entrando num estado de mania, tenha consciência e que você está assim, e, portanto, pensa antes de agir, né? Porque o estado hipomaníaco é justamente a ação sem o pensamento, age impulsivamente, né? Então, isso seria... E é interessante isso, reintegrar o self, né? Capaz de ajudar a conhecer sua história, ajudar o paciente a ser protagonista de sua história, e tomar as rédeas de sua vida, e tomar as rédeas de suas emoções, para aprender a regular essas emoções. Eu acho que é um trabalho que ajuda bastante, colocar em palavra, como diz a música do Rubi, né? Encontrar palavras, inventar palavras para curar de significado. Eu acho que isso ajuda bastante. Só que, diferente do neurótico que deita no divã, né? E fala de si e avalia e reflete, quem tem o transtorno afetivo bipolar, ele normalmente, né, é tão intenso, vive as coisas tão intensamente, o bom e o mal, pensando na Melanie Klein, né, tão intensamente, que a gente, no atendimento com bipolar, a gente tem que ser mais ativo, a gente tem que falar, a gente tem que ajudar a pessoa a entender, a gente tem que explicar. Eu explico para os pacientes, né? Olha, nessa situação você se sentiu assim, você foi dominado por esse sentimento. Então, a pessoa tem que desenvolver uma possibilidade, né? De se auto-perceber e de se autorregular. Acho que isso é o objetivo principal. E só dá para fazer isso com muita, muita, muita paciência e muita continência. Eu acho muito difícil atender transtorno afetivo bipolar uma vez por semana. Aliás, eu acho difícil atender uma vez por semana todos os pacientes. Só que na vida contemporânea é isso que acaba acontecendo, né? Mas o transtorno afetivo bipolar, ele precisa de mais. Ele precisa de mais de uma vez por semana, e muitas vezes que você dê algum tipo de suporte via WhatsApp, via chamada telefônica, chamada de vídeo, né? Principalmente quando as crises vêm.
Beleza? Então, era isso. Existem muitas pessoas, assim, famosas, né, com diagnóstico de bipolaridade, existem grupos, né, de associações, né, de transtorno afetivo bipolar, artistas que vão e falam e revelam que receberam esse diagnóstico, né, e que usam isso também para esclarecer, né, que é da ordem do adoecimento, que não é da ordem de um defeito, né, ou de uma incapacidade da pessoa, né? Então tem muitos artistas que falam sobre isso, né? Mas eu acho que sempre tem que tomar muito cuidado também com os autodiagnósticos. Muito paciente que chega se autodiagnosticando como bipolar e que não são, a gente tem que tomar cuidado porque banalizou também o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Beleza? Então, muito obrigada, deixa eu tirar aqui da tela. Muito obrigada, viu? Agradeço bastante. Um grande beijo para os alunos do ICW. Nós teremos agora, né, o próximo curso sobre a clínica cotidiana, né, a prática clínica, né, um curso bastante recheado, né, do cotidiano da clínica, o que fazemos na clínica, como pensamos e como construímos a prática clínica. Então, acho que isso vai ser um curso bem gostoso, quem puder fazer, venha, temos o curso, temos a supervisão, temos um curso gravado, né, porque o paciente não volta, acho um curso interessante também de pensar o manejo, né, do início de tratamento, e vamos junto, que tenhamos um ano repleto aí de aprendizagem, de troca de experiência, e que nossa prática como psicanalistas, como psicólogos, seja uma prática voltada para o bem, para o benefício, para a integração e para a estabilização dessa bipolaridade que estamos vivendo. Um grande beijo e até a próxima.